Olá, mais uma semana de atividade chegando. Essa semana nosso conteúdo a ser trabalhado vai ser ciência, tecnologia e inovação. Então, dentro do nosso conteúdo, a gente vai abordar sobre os avanços tecnológicos na agricultura. Então, assista a videoaula completa, lá vai estar as perguntas. Durante a videoaula eu estou respondendo as perguntas, se você prestar atenção. Então, vá lá no meu canal, essa aula vai estar disponível lá no meu canal, Edno César. Não deixe de dar aquele velho like. Boa aula para você. Pessoal, o tema da nossa aula essa semana nós vamos trabalhar sobre os avanços tecnológicos na agricultura. Então, o eixo a se trabalhar é ciência, tecnologia e inovação. Diante disso a gente vai ver as inovações, as tecnologias que temos hoje na agricultura. Sabemos que a agricultura ela teve o seu surgimento lá de forma bem rudimentar. Ou seja, com o domínio da espécie humana na Terra seria inconcebível se não lhe tivesse ocorrido desde os seus primeiros ensaios de vida em grupo, os métodos de incrementar a extração de alimento. Ou seja, quando a população começou a viver em grupo, foi necessário buscar técnica, meio que pudesse buscar os alimentos. E a natureza, ela produzia de forma espontânea. Ou seja, não tinha, era o que a natureza produzia, era o que eles comiam. Daí foi surgindo técnica de plantio, e aí, consequentemente, a criação de animais. Isso foi os pilares centrais da formação da sociedade estável, que o homem passou de coletor ou predador, que era ele só produzia, comia o que coletava ou o que produzia, e passou a ser o construtor da engenhosa da sobrevivência crucial. Ou seja, o homem hoje produz espontaneamente, de forma mais diversa que você pensar. Isso foi graças à evolução da agricultura. Então, diante disso, o surgimento da agricultura acredita que as atividades agrícolas começaram há mais de 10 mil anos durante o período de Neolítico. As primeiras espécies cultivadas foram os cereais, como o trigo, de origem no Oriente Médio, na Europa, o arroz e o milho na América do Sul. Então, os instrumentos para o trabalho agrícola eram rudimentar nessa época. Os primeiros. Então, para arar a terra, arar fofar a terra, eles usavam pedaços de madeira, usavam forças manuais. Então, já começaram a evolução quando foram fabricadas a fabricação de enxada. Já começou a evoluir, quando primeiro surgimento de enxadas, bem rudimentar. Para cortar a plantação e fazer colheitas, no princípio, usava-se as próprias mãos. E mais tarde, os ossos mandibulares de ovelhas. Então, a gente percebe aqui a evolução do ser humano, a busca pela evolução no ser humano. Diante disso, passou depois a dentes de gado, foram postos em suportes de madeira e surgindo as foices para se cortar. Para moer os grãos, usavam-se moinho também feito à mão. Então a evolução partiu daqui, eu considero que uma evolução partiu daqui, ó. Posteriormente, inventou o arado. Então, o arado é uma das técnicas rudimentares, muito utilizada antigamente, e a gente vê o que até hoje é usado. Então, através dessa imagem, a gente percebe o seguinte. O surgimento que foi lá nos egípcios, eles necessariamente plantavam próximos aos rios, aos lagos. Por quê? Porque não tinha sistema de irrigação. Ou seja, tinha que plantar com o que chovia. Se percebe que todo o trabalho era feito de forma manual, com as mãos, também com o uso de animal. Então aqui a gente já começa nessa imagem a ver traços de evolução na agricultura. Então, se percebe também nessa época que 90% da população vivia no campo, em pequenas aldeias. Na Europa e na Ásia, parte dos campos era dividido em pequenas áreas, era dividido em áreas, em piquetes, nas quais os camponeses trabalhavam para seu próprio sustento. Porém, a maior parcela das terras estava nas mãos de uma minoria.
que usavam escravos ou servos para o trabalho agrícola. Então a gente vê aqui o crescimento da agricultura, como se diz, ela se desenvolvendo de forma onde as pessoas eram exploravam escravos, servos, de forma a eles trabalhar manualmente. O sistema de cultivo era rudimentar, utilizavam-se o rodízio, isto é, a gente conhece aqui como roça. Quando eles colocavam a roça, eles era dividindo. Pegava a terra, um ano plantava, o outro ano plantava em outro local, e assim ia fazendo a rotação de culturas. Isto não era, ou seja, utilizava-se de rodízio, isto é, não se semeava em todo o terreno, deixando-se a cada ano uma parte da terra improdutiva para que descansasse. Ou seja, na nossa região as pessoas ainda fazem muito. Geralmente as pessoas não cultivam 2 anos na mesma área. Então, aqui a gente passa a ver a diferença entre a agricultura tradicional, que é essa agricultura rudimentar que a gente vem falando, e começa a ver a agricultura moderna. Os traços da agricultura tradicional, a gente vê aqui, o carro de boi, o cara puxando um arado movido a boi. Na agricultura moderna, a gente já começa a ver as tecnologias, como máquinas. Então, no sistema tradicional, que é conhecido como sistema agrícola extensivo, que extensivo quer dizer de forma a grande produção desorganizada, ou subsistência, que pode ser no nosso município, aquelas roças apenas as pessoas plantam para sobrevivência da família, pouco se vende. Nessa agricultura tradicional, existe o uso da mão de obra direta, ou seja, aquela em que não há intervenção de nenhuma máquina. É o que se vê na maioria da produção no nosso município. Já a agricultura moderna, hoje ela tem se expandido no país e está voltada para grandes plantações de soja, milho, trigo em grandes regiões do Brasil. Então eu trago aqui a imagem da agricultura tradicional. Ela relembra a imagem do nosso município, onde nós temos aqui trabalhadores rurais com enxada, que não tem sistema de irrigação, as pessoas usam direto a água que vem da chuva. Então isso é classificado como agricultura familiar ou agricultura tradicional. Também a gente pode perceber aqui, quem de vocês não conhece alguém cortadores de cana? Muitas vezes temos na família, tio, pai, alguém na família que saiu daqui para São Paulo para cortar cana. Apesar de não ter na nossa região, mas eles saíram daqui para lá para cortar cana. Esse é um trabalho rudimentar. Trabalho manual, onde muita gente saiu daqui e sofria. Então nessa época você pode perceber nas imagens aí que dá para ver onde algumas canas eles botavam fogo e essas pessoas sofriam muito sofrimento. Hoje foi desenvolvida uma máquina que chega a substituir entre 100 a 120 pessoas. Então cada máquina ela consegue cortar isso. Então, o que são características de uma agricultura tradicional? Presta atenção nessa pergunta. A agricultura tradicional defende o uso de mão de obra direta. Não há intervenção de nenhuma máquina ou de maquinaria. Tem baixo rendimento e produtividade baixa, ou seja, se produz pouco investimento de capitais. Então as pessoas gastam pouco também na roça, investem pouco para produzir. Os instrumentos de trabalho são simples, rudimentar. Geralmente é feito entre familiares. Pessoal, agora a gente vai começar a ver a evolução. As tecnologias que têm chegado ao campo. Muitas vezes a gente, por estar preso ao nosso município, a gente não imagina o quanto nós utilizamos hoje de evolução. Talvez sejam as áreas que mais têm evoluído no mundo é a agricultura. E o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo. Tecnologia, nós estamos entre os maiores com mais tecnologia. Então, a agricultura moderna é resultado do investimento de agricultores que buscaram a ciência. Ou seja, cansaram de viver de forma rudimentar. Novas estratégias de manejo que agregam sustentabilidade na produção de alimentos. As novas tecnologias são importantes para a otimização de recursos naturais, utilização de insumos no campo, assegurando o contínuo
aumento produtivo. Ou seja, esses insumos são agrotóxicos, que muitas vezes foram colocados, fertilizantes, adubo. Foi aí que a agricultura passou a produzir de forma espontânea, quando a gente passou a utilizar a tecnologia. Então, as revoluções agrícolas, elas partiram de que forma? Um dos momentos mais importantes do processo de evolução da agricultura ao longo da história foi, sem dúvida, aquilo que foi conhecido como Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, ela passou com o processo de industrialização da sociedade, permitiu a transformação do espaço, das máquinas, vir para o campo. No meio rural, o que ocorreu graças à interseção de maiores aparatos tecnológicos, ou seja, graças à tecnologia na produção agrícola, permitindo uma maior mecanização do campo. Ou seja, a gente passa a ver que a Revolução Agrícola passou a crer depois que foi-se produzido de forma mecanizada e com tecnologia. Essa transformação materializou-se a partir do fornecimento de insumos da indústria para a agricultura. Ou seja, a partir do momento que pensou-se industrializar a agricultura, começou a vir maquinário, fertilizante, adubo e todas as outras coisas que pudesse abastecer de forma direta a agricultura. A Revolução Verde é um ponto histórico a se marcar na agricultura. No século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, a evolução da agricultura conheceu um dos seus patamar mais importante, o que ficou conhecido como Revolução Verde. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu o desenvolvimento dos agrotóxicos, aí os grandes países de primeira linha, como os Estados Unidos e os demais, começaram a produzir grandes insumos agrícolas, passaram a produzir grande quantidade de agrotóxicos, e sem ter aonde utilizar e de forma utilizar, jogaram para a agricultura. E para quem? Para os países em desenvolvimento. O Brasil foi um dos marcos. O Brasil chegou a fornecer investimento, propaganda para os agricultores utilizarem os agrotóxicos na Revolução Verde. Trata-se basicamente de um conjunto de medidas, a Revolução Verde, e promoção de técnicas baseadas na introdução de melhorias genéticas nas plantas e na evolução dos aparatos de produção agrícola, para ampliar, sobretudo, a produção de alimentos. Vale destacar que a genética é o grande marco da agricultura moderna. Gente, falar de evolução, melhoramento genético, é agricultura. Então, se nós estamos no topo da produção hoje agrícola do mundo, é porque nós investimos em genética. Com a Revolução Verde, permitiu um aumento em larga escala da produção de grãos e cereais. Após essa data, diminuindo sensivelmente a necessidade por alimentos, muito embora a fome não tenha sido erradicada, uma vez que a sua existência não se deve somente à falta de alimento. Pessoal, o que se comenta no mundo é que a fome, ela era devido à baixa quantidade de alimento que era produzido. Não é verdade. Pode-se ver hoje. Sabemos hoje que a fome do Brasil é mal distribuição de renda. Não é a questão de produção de alimento. Porque o que produz de alimento no mundo hoje dava para passar 2, 3 anos, produzindo 1 ano, 2, 3 anos sem trabalhar, e dava para todo mundo sobreviver. O problema está aqui. É a mal distribuição. E para que é produzido esses alimentos? Então, Thomas Malthus, ele tinha uma ideia. Veja que o ensaio sobre o princípio da população, ele defendia a tese de que a população cresce em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimento cresce de forma aritmética. Então, era um descompenso que provocava a fome. Então, ele acreditava que a fome no mundo era devido à falta de alimento. Veja nesse gráfico aqui que a gente pode... Olha que a população ele cresce de forma
geométrica, ou seja, esse gráfico ao lado esquerdo, azul, você vai vendo que a população em azul aqui ela vai crescendo e de repente ela ultrapassa a produção de alimento. E o gráfico da produção de alimento vai subindo de forma reta. Então, a gente pode ver aqui nessa outra imagem aqui, no outro gráfico, que tem um crescimento populacional em vermelho, que vai crescendo de forma inclinada, e a população de alimento vai crescendo de forma devagar. Então ele fala que a fome, as doenças, as crises políticas, as mortes, tudo isso vai provocar a devastação da sociedade, da população. Então você vê aí em verde que ele acreditava que a capacidade de produção de alimento era mínima, por isso que era necessário a introdução, o desenvolvimento da agricultura, de tecnologias que viessem produzir alimento para que suprir a fome no mundo. Não é verdade hoje, nós sabemos que muita gente hoje ainda vive com fome, não por causa de alimento, mas por causa da má distribuição de renda. Então aqui a gente vê as tecnologias que nós temos hoje na agricultura. Então, nós temos aqui o avião, onde esses mini avião que pulveriza grandes áreas. Nós temos esse trator onde tem onde está passando os fertilizantes e está adubando a terra. E a gente vê aqui as grandes pessoas com máquina. Aqui foi onde surgiu a evolução verde, aqui, nesse desenvolvimento. Então, características da agricultura moderna. Presta atenção nas características da agricultura moderna. Melhoramento genético de planta, topo. Prática adequada de irrigação, isso foi uma evolução no mundo para se produzir alimento. Insumos biológicos e sintéticos, alimentos sem agrotóxicos. Rotação de culturas, o que é isso? No ano eu planto milho, no outro eu planto soja, milho e soja, vou rodando as culturas. Maquinário, que é essencial. Manejo integrados de prática, ou seja, são formas de manejar as pragas que possa combater as doenças. Ferramentas tecnológicas. Isso é o avanço de todos. Pessoal, a gente vê aqui na agricultura moderna, nós temos aqui, esse é um material que eu trabalho, meus trabalhos agrícolas. Nós temos aqui um GPS, que é utilizado por muito na agricultura moderna. Esse GPS, ele consegue ter a previsão exata da área a se plantar, a distância, todo o movimento. O GPS está em torno, não é meu, vou logo acrescentando, viu? Em torno de 40 mil reais a 80 mil reais. É alugado. Então aqui, ó, você vai ver o mesmo que eu trabalho, esse cara ao lado esquerdo. Tem esse mais moderno que eu estou com ele, que é o mais simples, que é para a gente medir terra também, calcular, fazer os trabalhos topográficos das áreas rurais. E a gente vê a agricultura moderna com esse maquinário. As máquinas substituindo as pessoas. As máquinas triplicando a produção. Ao lado a gente tem uma imagem aqui de um DNA, que hoje os DNA nós sabemos que só se produz na agricultura moderna quem tiver genética. E genética é o quê? É desenvolvimento com agricultura, modificando a biotecnologia, que alguns professores de biologia já estão trabalhando na biotecnologia, que é o desenvolvimento da biologia com técnicas em laboratório. Isso aqui é feito na química. Na química, a grande produção da agricultura hoje no mundo é dependendo da química, porque foi aqui que passou a se desenvolver. Nós temos aqui as máquinas, se você observar, comparando com aqueles cortadores de cana, olha as máquinas que nós temos aqui para as colheitadeiras de cana. Olha aqui a máquina para adubar a cana. Então a gente vê essa diferença na evolução. Então, vocês estão vendo que as áreas não necessariamente obrigada a aumentar o plantio, mas se percebe com a agricultura moderna que no mesmo plantio eu posso dobrar ou triplicar a produção de grão numa área em relação à agricultura de baixa, como se diz, tradicional. Então, na agricultura moderna, nós temos o uso de drones. Então, esses drones, eles fazem a prevenção, ou seja, o drone hoje ela é grande utilidade na agricultura. Você diz, César, o drone na agricultura, sim. É através do drone que se faz o mapeamento das áreas que está
pronto para colheita. É através do programação com drone que se faz, colhe em que área está sendo atacada por formiga, por exemplo. É através do drone que se faz o controle das áreas que está mais amadurecendo. Então, são programações que uma pessoa consegue observar grandes áreas. Também pode ser feito de forma mais simples com o tablet. Então, os programas nos tablets, eles dão a qualidade do teor do milho aqui. Se está ótimo para colher, se não está. Então, são programas que podem ser usados também em celulares também, igual a gente usa, que eu não coloquei, mas muitas vezes eu uso no meu celular os aplicativos do celular. Então, a evolução da tecnologia agrícolas, ela vem desde a semente do alto rendimento, que eu falei, que são as sementes hoje transgênicas, que são desenvolvidas uma semente que dentro da semente ela tem o DNA de um inseto, ou seja, aquele inseto, por exemplo, a lagarta, como já tem o DNA da lagarta dentro da semente, a semente, a lagarta que for comer a semente, ela morre. Então não precisa usar mais agrotóxicos. Automaticamente chama alimentos transgênicos. Melhor aproveitamento de recursos naturais, ou seja, com essas tecnologias a gente pode se produzir mais como sistema de irrigação localizado, sistema de irrigação por gotejamento. Então vários sistemas de irrigações que você vê que é maior aproveitamento da área. Pessoal, a evolução da tecnologia agrícola no monitoramento da lavoura é essencial. Igual eu falei com o uso de drone. O controle de pragas e doenças, também o drone e outros aplicativos. Controle de pragas, tudo isso tem evoluído para que a nossa agricultura tenha crescido. E eu digo uns tópicos aqui. Queria falar para vocês sobre a agricultura digital. Você diz, não sabe? Agricultura digital? Sim, a agricultura digital. É a agricultura moderna, continua evoluindo. E hoje, com o uso de aplicativos ou dispositivos tecnológicos, o produtor obtém informações exatas sobre o consumo de água, monitoramento de pragas, doenças, uso de fertilizantes, insumos, defensivos agrícolas, de tudo, através do sistema, de um clique do próprio computador. Ou seja, não preciso sair de casa para eu ver como está a minha plantação. Os meus programas digitais conseguem me trazer essas informações. Controle biológico é um dos pilares da agricultura digital. A cada ano o controle biológico assume uma importância cada vez maior na agricultura moderna, principalmente por ser uma característica indispensável em programas. Essa estratégia é uma prática preventiva e tem sido incentivada dentro da agricultura digital. Então, o que é a agricultura digital? Ela traz como controle biológico, é você evitar usar venenos, como as pessoas chamam, agrotóxicos. Então, na agricultura digital, a gente tenta prevenir para que não use agrotóxicos. Se eu previno as plantas adoecer, eu não vou gastar para curá-las. Então, a controle biológico e uso da agricultura digital é o avanço e a evolução que as pessoas têm para o futuro. Então, se a gente quiser produzir, tem que usar esse tipo de agricultura. Então, pessoal, a atividade da semana eu tenho como essa pergunta. A agricultura moderna tem se desenvolvido para ser cada vez mais sustentável. E por isso lança mão de diferentes estratégias. Quais essas estratégias que a gente tem? Quais são as estratégias? Vocês verem essa estratégia eu coloquei lá no início. Se você ver, vamos voltar lá para nós ver lá ó, as estratégias para você ver. Olha aqui, ó. Melhoramento genético de plantas. Tá vendo? Práticas adequadas de irrigação. Tá vendo? Insumo biológico e sintético. Rotação de cultura. Maquinários. Manejo integrado de pragas. Quase não sai. Ferramentas tecnológicas. E aqui eu ainda uso aqui, ó. Voltando lá para... E eu ainda uso aqui, dentro daqui, a biotecnologia. O uso de sementes qualificadas. O uso de transgênicos. O uso de formas que a gente possa evitar agrotóxicos. Tudo isso são agricultura moderna. Cite algumas características que faz parte da agricultura tradicional.
Também temos lá no nosso slide também. Olha cá. Olha. Ficou fácil. Essa semana ficou fácil. Então, a agricultura tradicional defende o uso de mão de obra direta. Não há intervenção de nenhum maquinário. Tem baixo rendimento e produtividade. Pouco investimento de capitais, os instrumentos de trabalho são simples, rudimentar. Geralmente é feito entre familiares. Então, essa forma, a agricultura tradicional, é a agricultura que a gente mais conhece na nossa região, no nosso município. Essa agricultura onde não usa máquina, é onde grande parte da produção é feita aqui de forma familiar, com enxada de foice. E a terceira pergunta, sabemos que é o município de São José de Caiana, no qual nós vivemos, grande parte dos pessoais vive da agricultura. Diante do texto abordado, a agricultura do município citado é uma agricultura moderna ou tradicional? Explique sua resposta. Então, pelo que eu falei, o que vocês acham? A agricultura do Caiana tem maquinário aqui? Nós temos drone aqui? As pessoas usam tratores? Em grande escala, usa coletadeira? Não, gente. É de forma tradicional. De forma agricultura familiar. Então, do nosso município, é forma tradicional e familiar. Isso ocorre porque nós somos um país, moramos num município onde as terras são pequenas, onde as pessoas têm de baixo investimento na agricultura, onde não se faz um manejo de solo, não se tem uma correção de solo. Então as pessoas que trabalham geralmente são os familiares, não pagam trabalhadores. Então, por isso que nossa agricultura é de forma tradicional, é uma forma simples. Bem, pessoal, ficou um vídeo bem longo, espero que vocês tenham gostado, obrigado por tudo, tchau, um abraço.